Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Hoje nós vamos fazer um programa que eu tenho a plena certeza que vai despertar o interesse muito grande dos nossos telespectadores. Com mais de 300 anos, a região de Venda Nova é um dos distritos mais antigos da capital, Belo Horizonte. A macro-região conta com a população de aproximadamente 300 mil pessoas, 300 mil habitantes, e tem se desenvolvido mais a cada ano. Os bairros que compõem a nossa querida Venda Nova abrigam mais de 29 escolas municipais, 17 centros de saúde. Para falar da importância de Venda Nova para Belo Horizonte, nós recebemos aqui hoje o médico e ortopedista, Dr. Josemar Otaviano de Alvarenga. Dr. Josemar vive na região há mais de 50 anos e se dedica em pesquisar sobre a história e cultura de Venda Nova. Dr. Josemar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer imenso estar atendido ao seu convite. Pois é. O senhor falou tanto, nós conversamos muito sobre Venda Nova, por isso que nos interessou muito em trazer ao conhecimento do grande público, né? Um pouco da história de Venda Nova. Você fala, quando fala assim que Venda Nova tem 300 anos, o pessoal assusta, né? Não, a história de Venda Nova, o primeiro documento que existe sobre Venda Nova é uma doação de uma sesmaria, né? Em 1711. E isso, a doação, eu te mostrei um mapa aqui, do projeto Manuelzão. A doação Venda Nova começou na Toca da Raposa 1, na margem esquerda do Sarandi. Sei. Né? Ela pegou, porque não existia lagoa. A Lagoa da Pampulha não existia. Não existia. São 8 rios, córregos que desaguam na lagoa, e que encheram a lagoa, que foi Otacílio, Negrão de Lima, que a fez, ela rompeu, Juscelino a refez. O Juscelino urbanizou a lagoa. Isso. A lagoa já existia. Foi feita por Otacílio Negrão de Lima. Sim. Mas, para a gente entender a história de Venda Nova, o distrito de Venda Nova é muito grande. A gente vê a mídia falar, aconteceu em Venda Nova. Está falando bobagem. Está falando bobagem. Onde em Venda Nova? O distrito é imenso. Faz divisa com... O distrito faz divisa com 9 municípios. Pois é, agora interessante, doutor Josemar, é que a Prefeitura de Belo Horizonte, que tinha a obrigação de mapear isso e dizer, aqui pertence ao distrito de Venda Nova, aqui é o distrito de Venda Nova, não tem isso, né? Parece que Venda Nova só existe depois do bar do Casico, que antigamente Casico, depois do bar do Casico ali para dentro, né? Existe no Brasil, você me contou uma outra Venda Nova aqui na Zona da Mata, mas eu pesquisei no Brasil e em Portugal. Aqui existem 4 Venda Novas. Você me contou mais uma, não vou estudar sobre essa. Existe, em Portugal são 6. Onde você bota uma venda é Venda Nova. Existiam vendas em Venda Nova? Existia, sempre existiu. Mas com essa capacidade de dar nome em Venda Nova, não, isso é lenda. O que é lenda? Tem que entender o que é lenda primeiro. A lenda ela pode ser imaginária, por exemplo, Saci Pererê. Para que tem Saci Pererê? É um grupo... de indígenas, de negros e de portugueses que inventaram para que se preservasse a mata. Quer dizer, mas é cultura, mas uma cultura negra, africana. Você tem, e do índio também. Você tinha que pedir permissão para entrar na mata, para cortar qualquer coisa, senão o Saci Pererê ia te atormentar. Isso é invenção, isso é lenda. Agora, um fato também pode ser um supedâneo, a base de uma lenda. O fato aconteceu? Lógico que se é fato, ele aconteceu. Existiram vendas? Existiram. Mas sem explicação, sem entender o que aconteceu, como passou a chamar a Venda Nova, não, eu criei essa imagem. Eu conheci pessoas que disseram que conheciam a venda Nova, a venda que deu nome à Venda Nova. Quer dizer, não tem noção de nada. Quer dizer, o distrito é de 1700, então, quer dizer, quando Portugal, naturalmente, o rei de Portugal, concedeu a Sesmaria, né, que hoje é Venda Nova, ela já estava naturalmente dividida com o Curral del Rei. Fazia parte, porque é Sabará. Tudo Sabará. Tudo Sabará. Sabará
É o grande chamado Grande Sertão do Rio das Velhas. É. Ele ia do Paraopeba e ia até o Jequitinhonha. E o limite, a oeste era o quê? A margem direita do Rio São Francisco. Então, Corveiro estava dentro de Sabará, uma grande parte de Pitangui estava dentro de Sabará. O Fernão Dias, para chegar, para entrar aqui, teve que pedir permissão, porque já tinha dono. Já tinha dono. A estrada principal que vinha para Venda Nova, foi depois que descobriu Diamantina 1724, por aí. Então, depois você teve uma estrada, porque você tinha as 3 primeiras cidades de Belo Horizonte, Mariana, onde achou ouro em 1796, Ouro Preto e Sabará. Elas têm a mesma data, 1711. Venda Nova, 1711, para você ter ideia. Agora, de onde veio o nome Venda Nova? Ora, quem nos colonizou foi o português do norte, certo? Portugal foi dominada durante 7 séculos pelos mouros, pelos árabes, pelo muçulmano. O muçulmano. Quem expulsou os muçulmanos, começaram as guerras do norte para o sul. E para que isso acontecesse, o que aconteceu? Dom Afonso Henriques, que foi o fundador, o primeiro de Portugal, ele doou, você tinha aqui, a Galícia era portuguesa. O galego, a origem do galego é em terreno português, não é em terreno espanhol, você tem a Galícia espanhola. Porque ele deu o norte da Galícia, a parte do Rio Minho, ele deu para que a Espanha entrasse junto com Portugal em combate aos mouros. Inclusive parte do sul da Espanha toda é muçulmana também, né? Isso. Você tem, eu vou te falar uma coisa aqui. Você vai aqui a Sabará, você tem a Rua dos Galegos. Por que será? Venda Nova você tem, o Galego, tem um camarada lá chamado Galego. Por que será? É o meu companheiro de infância. Venda Nova você tem a família dos Mamedes. A independência de Portugal começou na Batalha de São Mamede. Os Alves, ascendência portuguesa. E tudo cristão novo, você sabia disso? Porque a região norte de Portugal é difícil, é um terreno muito ruim. Eles viviam mais de pesca. Por isso que Pero Vaz Caminha diz, é uma terra tão boa na qual em se plantando tudo dá. Aí você está entendendo por quê. Você está entendendo por quê. A capital de Portugal não era Lisboa, não, era Coimbra. Coimbra não, era Porto. Era Porto. Porto. Então o que acontece? Você quando chega no Porto, você pega o avião, desceu lá, você vai pegar o metrô, você vê uma coisa interessante. Isso tem que ser estudado para a pessoa entender. Você vai ter lá Matosinhos. Depois vem Matosinhos liga a Campanhã. Que nós tínhamos aqui, Campanhã. Nós vamos falar sobre isso. Campanhã, você vai à Venda Nova. Nós temos aqui Matosinhos, Campanhã, que é Justinópolis hoje. Hoje é Justinópolis. Esses políticos não entendem nada, ficam mudando a história. Tiraram o nome da Campanhã, que era um nome antigo, muito gostoso e tal. Venda Nova já pertenceu à Campanhã. Venda Nova pertenceu a Sabará, pertenceu a Santa Luzia, pertenceu a Campanhã, veio para Belo Horizonte. Aí o que aconteceu? O Benedito Valadares teve uma briga com o Benedito Valadares, voltou para Santa Luzia, depois com Milton Campos é que ela voltou a Belo Horizonte. Então você vê que é um distrito que tinha uma força política. Tinha uma força política. Então, então, a gente vai olhar, é uma coisa muito interessante. A história de Matosinhos é a mesma história do Matosinhos daqui. Esse Matosinho pertenceu foi um tipo de terra que pertenceu a uma gleba de fazenda, que pertenceu a Seus Maria, que pertenceu a Rodrigo Castelo Branco, que dizem não ter sido assassinado por Borba Gato. Borba Gato era genro de Fernão Dias. Genro de Fernão Dias. Entendeu? Era o comandou Sabará. Isso. Agora, a estrada que Borba Gato traçou, você vai aqui em Sumidouro, ninguém procura isso, não. Sumidouro pertencia a Lagoa Santa, agora pertence a Pedro Leopoldo.
E tem lá, você tem a casa de Fernão Dias, você tem uma piroga grande, de uma madeira só, muito linda. Né? É verdade. Você tem uma igreja que tem imagens de todas as fases do barroco. Né? A professora Regina Almeida, que é a minha confrade, minha confrade aqui no Instituto de História e Geográfica, que eu sou segundo tesoureiro do Instituto de História e Geográfica. Então, ela fez uma análise para nós bonita, lindíssima, nós fizemos uma viagem lá. Então, essa estrada, ela saía, você falou do Bar do Casico, é aquela estrada de Lagoa Santa, Santa Luzia, Lagoa Santa é depois, entendeu? Não tinha nada a ver com a rua Padre Pedro Pinto. Doutor Josemar, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós vamos continuar conversando sobre Venda Nova, mas antes eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta, nós estamos aqui com o doutor Josemar Alvarenga falando de Venda Nova. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e agora com o jornalista André Cristino, que vai falar conosco a respeito das novidades do Horizonte Notícias daqui a pouco, ao 12:30. André, bom dia. Bom dia, Cir, bom dia a todos. No Horizonte Notícias nós vamos trazer todos os detalhes da missa, de celebração dos 100 anos do santuário, do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, que contou também com a ordenação de 3 seminaristas, que agora vão atuar na arquidiocese como diáconos temporários, É um período, podemos dizer para as pessoas entenderem, como se fosse um estágio antes de ser ordenado como padre da arquidiocese de Belo Horizonte. Vamos falar também assim, do Atlético, que está agora na fase de grupos da Libertadores, venceu o Milionários. Cidade está feliz, né, irmão? Pois é, os atleticanos estão muito felizes, 3-1 para cima do Milionários. Ontem mais de 42 mil pessoas estavam no Mineirão e acompanharam, saíram 2 gols do Paulinho e um golaço do Hulk, quase como uma resposta lá para o prefeito de São João del Rei, que disse que o Hulk não estava com nada mais. O Hulk meteu um golaço e o Galo agora está na fase de grupos da Libertadores. E o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas vai tirar dúvidas dos microempreendedores individuais com relação à declaração do imposto de renda. Eles têm que declarar como MEI ou como pessoa física. Os detalhes dessas e de outras dúvidas daqui a pouquinho, 12:30 no Horizonte Notícias. Pois é, você falando aí do Seminário Arquidiocesano, fico me lembrando que antigamente toda essa região que nós estamos aqui hoje, região que está sediando o campus da Universidade Católica, era chamada de Fazenda do Seminário. O centenário do nosso seminário é coisa para comemorar mesmo, não é isso? É isso mesmo. Um o abraço, seminário, inclusive, irmão. começou onde hoje é a PUC Minas. Onde é a PUC Minas, é isso aí. Um abraço. Abraço. É isso aí. Pois é, nós continuamos aqui com o doutor Josemar Alvarenga, que é um PhD de Venda Nova. Nós estamos aqui hoje falando sobre Venda Nova. O senhor tem alguns livros aqui, inclusive o senhor está me presenteando um livro aqui, Na Curva do Rio, trazendo aqui um livro muito interessante. Esse livro eu escrevi... Vou mostrar aqui, vou mostrar assim aqui. Em comemoração do centenário da Escola de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, por onde eu me formei em 1971. E esse livro conta histórias, que eu peguei, mas histórias bem regionais mesmo. Eu como médico, trabalhei em Curvelo, a quem eu cumprimento e gosto demais, porque Curvelo me ajudou muito no início da minha profissão, e amo meus meninos todos nasceram em Curvelo. Então eu conto a história do Rio das Velhas e do Rio São Francisco, ligados com o conhecimento histórico. Pois é, um curvelano amigo meu, que o senhor deve ter conhecido, que era médico também, que é o Dalto Canabrava, muito dizia meu que amigo. Para ser médico de verdade tem que ser médico no interior. Dalto Canabrava, meu amigo, muito meu amigo. Para ser médico de verdade tem que ser médico do interior, porque é lá que vem os desafios para a medicina. É verdade. Eu trabalhei, ajudamos a irmã Diniz, nós levantamos o Hospital Imaculada, que hoje é uma referência para aquela região. Inclusive no tratamento de câncer, né? Também. As irmãs vicentinas são pessoas excelentíssimas. As devo muita obrigação e muito carinho que tiveram comigo e com minha família. Pois é, mas então esse livro, o senhor trouxe aqui mais 2 livros, né? Sim. Esse livro aqui é um livro que todo mundo... Caminho dos Currais do Rio das Velhas.
Os Currais Gerais da Bahia, isso é importante falar. Eu falei que Venda Nova são 3, né? O distrito, você tem o bairro de Venda Nova, que é bairro antigo, né? Que a igreja de Venda Nova, por exemplo, a paróquia de Venda Nova, por exemplo, está no bairro São João Batista, não está em Venda Nova. O bairro de Venda Nova é um restinho lá no fundo, lá no centro, né? Então, todo mundo fala Venda Nova, sem saber o que está falando. E você tem a administração Venda Nova. A administração norte da Pampulha, toda ela está dentro de Venda Nova, do distrito. Tem aqui um outro livro aqui, Lembranças de Venda Nova. Esse aqui me traz aqui uma lembrança gostosa, porque tem não só o cemitério atrás da igreja, da igrejinha de Santo Antônio, né, da velha igrejinha que hoje não existe mais. Sim, eu fui coroinha nessa igreja aí. Pois é. Do padre Coelho, depois do início com o padre Matias. Mas o padre Matias é muito bravo, a mulher dele. Beleza? É isso aí. Né? Esse é da Ana. A Ana Maria da Silva, Ana Maria da Silva foi minha técnica de raio-x enquanto nós tínhamos, que eu fui o fundador do Hospital Dom Bosco. Enquanto nós operávamos lá, ela era técnica de raio-x, tornou-se professora de história. Um livro muito interessante. Então, mas Venda Nova tem isso, já falei para vocês, 2. Né? E a terceira Venda Nova, então a primeira é o distrito, o segundo é o bairro, vamos assim dizer, que eles falam que é o núcleo histórico, e o terceiro é a administração. Toda a administração norte está dentro de Venda Nova. Quando você fala administração norte da prefeitura, quem começou esse processo de dividir as unidades administrativas foi Pinheiro Sete. Foi Pinheiro Sete. Venda Nova faz divisa, o distrito. Belo Horizonte, 1. Segundo, vamos pegar no São Francisco, na costa, na margem esquerda das águas da Lagoa da Pampulha. O chamado hoje Córrego do Onça. Córrego do Onça, porque acharam um onça. Eles falaram, tinha onça. Não, é um onça. Uma medida de ouro. De ouro. Negociação de ouro. Como também é lá de onça do Pitangui, por causa da medida do ouro. Era feita lá a medida do ouro. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, o que acontece? É muito interessante essa conversa. Nós vamos ter, primeiro, Belo Horizonte, depois divisa Sabará, depois outra divisa Santa Luzia, depois outra divisa Vespasiano, depois outra divisa que você vai ter Confins, depois, não, antes de Confins, Vespasiano, depois de Vespasiano, na minha época é a Carrancas, que a gente levava, meu pai tinha uma padaria, levava pão lá, a gente ia com ele. Chama, olha para você ver como é que muda as coisas, chama São José da Lapa. Podia chamar São José das Carrancas. Que mostra que tem relação com o Rio das Velhas. Carrancas só existe no Rio das Velhas. É verdade. Então, elas vão mudando, tem sem pensar. E estraga a história. Porque a grande referência daqueles primeiros moradores do Brasil, e especialmente de Minas Gerais e dessa região, eram os rios, né? Os rios que ditavam as normas, né? Não? Então, depois de São José da Lapa, você vem com Confins. Depois de Confins, Pedro Leopoldo. Depois de Pedro Leopoldo, você vai ter Neves. Depois de Neves, você vai ter Esmeraldas. Contagem. Belo Horizonte outra vez. Então, esse é o distrito. Quando se fala em Venda Nova, você precisa dizer, isso aconteceu no Brasil onde? Quando se fala em Venda Nova, eu estou chamando a atenção dos jornalistas. Tem que dizer onde é que aconteceu. É verdade. Onde aconteceu? A região de Venda Nova é grande. É grande. É a segunda densidade, de acordo com o dado do IBGE. Mas o senhor falou uma coisa interessante aqui, e a sua história também nos remonta. E eu fiquei muito feliz de saber que do Hospital Dom Bosco, né, que foi uma grande iniciativa, primeiro hospital de Venda Nova. A minha família, eu sou de origem de educadores. O padre Matias fundou a primeira escola secundária, o Colégio Carmelita Veloso. Minha família teve uma ação, eu tinha 4 ou 5 irmãos, foram professores que ajudaram a fundar a escola, o Carmelita Veloso. O primeiro hospital geral em Venda Nova fui nós que fundamos, eu com meu sogro, Dom Bosco. Quando ele foi desapropriado, nós tínhamos atendido 1 milhão, tínhamos tido 1.700.000 atendimentos. E era uma iniciativa privada. Não era um hospital público. Você sabe quem nos quebrou? SUS.
O SUS, né? Eu imagino. Eu imagino. O SUS quebra todo mundo. Nos quebrou. Então, essa é uma verdade. Fui responder processo, porque estava sem pagar imposto de renda. Falei, como é? A gente atende hoje. Para receber, manda a conta no fim do mês. Para receber daqui mais 3 meses. Chega lá, eles falam que tem glosa técnica. Não paga, devolve a conta. E como é que consegue? É difícil. E a conta, eles aqui dão o valor da conta. É verdade. Então, o negócio ficou assim. Muito bem. Então, Venda Nova é uma enormidade. O que aconteceu? Aconteceu que o pessoal do sul do país, região que o pessoal tem conhecimento de comércio, de negócios, o que eles fizeram? Estudando, você chega no Venda Nova hoje, vai lá para você ver o que existe essas casas, esses magazines do sul do país. Tá tudo uma lá. loucura, banco. Banco. Avenida Vilarinhos, né? Faculdade de Medicina nós temos 2. Eu sempre falo o seguinte, né? Que hoje tem esse problema do córrego Vilarinhos. Tá? Na verdade é o seguinte, eles fizeram a saída do córrego, quer dizer, impermeabilizaram toda a região de Venda Nova e fizeram uma saidinha do córrego desse tamanho. Bom, então não vai caber a água, né? Vou te contar sobre o Vilarinho. Nós atravessávamos o Vilarinho, a enchente do Vilarinho. Nós éramos os únicos que atravessavam por lá de lá. O meu pai tinha um gado, hoje é o Minas Caixa. Então a gente ia buscar o gado para tirar leite, etc. Aí o córrego enchia. Nós sabíamos, porque sabíamos onde é que tinha as pinguelas, onde tinha a fonte. O pessoal ficava do lado de lá e nós do lado de cá. Mas nós passávamos, levava e vinha o gado. Eu lembro do córrego Vilarinho, eu lembro de tudo antes, né? Porque antes a única rua era a rua Padre Pedro Pinto. Né? Agora, presta atenção uma coisa importante. Parece que eles não estudaram para fazer aquilo, não. Venda Nova era um número pequeno de gente, de pessoas. E tudo terra. Você tinha calçamento na rua Padre Pedro Pinto até a praça mesmo de Barros. Aí o que eles fizeram? Presta atenção, isso aqui que é importante. Capiaram tudo. As casas construíram, não pode ver barro. Então a água começou a cair, aquela água que fazia grande enchente, ela continuou lá. Mas teve um outro problema. Porque a caixa d'água que nós tínhamos era lá na Serra Verde, você tinha o Poço Artesiano da Lagoa do Caetano. O Poço Artesiano mandava para a caixa d'água distribuía. É verdade. Então, a caixa d'água distribuía, tinha um chafariz ali na rua Veracruz, Santa Cruz, com Alcides Lins. Tinha um cruzeiro ali e tinha outro cruzeiro lá embaixo. Pois é, doutor Josemar, o negócio é o seguinte, o nosso tempo acabou. Nós vamos ter que voltar aqui para continuar falando sobre Venda Nova. Quero agradecer a presença do senhor, né? Eu que agradeço. Foi muito bom. É muito bom falar de história, e principalmente da história de Belo Horizonte. Quero agradecer a sua presença e colocar sempre à disposição aqui. Eu que agradeço. Eu fico muito agradecido do seu convite. Eu agradeço a Merania que nos colocou juntos, né? A Merania de Mariana, é uma pessoa boníssima, ela é também companheira nossa lá do Instituto Histórico e Geográfico. Muito obrigado. Um abraço para o senhor, gente. Até amanhã, se Deus quiser.